Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. As segundas-feiras é sempre o dia das perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas, muitas vezes, e na maioria delas, eu respondo lá, no próprio local onde ela é feita, abaixo dos vídeos, como comentários, porque existe uma resposta mais curta. As perguntas que exigem uma resposta um pouco mais longa e mais detalhada, então eu trago aqui para esmiuçar de uma forma que seja melhor respondida. Hoje temos aqui algumas, vamos começar. A primeira pergunta diz: para ascensionar é preciso morrer? Eu acho que essa pergunta está entre as que mais são feitas desde que se fala em ascensão da alma. Temos aqui desde 2015, 2014, as postagens, mas precisamente a partir de 2015, quando ficaram mais claras e intensas, provavelmente já temos mais de 2.000 postagens entre textos, e agora, nesses 2 anos últimos, através dos vídeos. Tanto aqui no YouTube, quanto na minha página do Facebook. Alguns deles, praticamente todos, mas menos as releituras de textos, estou colocando também na plataforma X, para aqueles que não têm acesso ao YouTube e nem ao Facebook. A primeira pergunta, então: para ascensionar é preciso morrer? Eu, às vezes, fico até sem graça para responder essa pergunta, porque já foi respondida tantas vezes. Nós temos que entender que a alma está encarnada para fazer as suas experiências na limitação de consciência. As experiências na luz e na sombra, para criar uma experiência única, porque cada alma é única. Mesmo passando pela mesma escola chamada Terra, fazendo as mesmas experiências, as mesmas lições em tempos diferentes, obviamente, cada alma tem um sentir diferente. Por isso, apenas um fractal de alma da mesma mônada vem para a Terra. Já disse aqui tantas vezes que não tem 2 fractais da mesma mônada, porque não é preciso. Uma experiência já é suficiente para cada mônada. A alma vem, ela faz uma experiência enquanto está encarnada na limitação, então depois do tempo que ela estipulou para si mesma, ela desencarna, vai para a 4ª dimensão. Dimensão é um estado de consciência. Se nós estamos encarnados na 3ª dimensão, na 4ª é uma dimensão acima, onde a alma lembra das vidas passadas, lembra quem ela é, e o suficiente para fazer uma autoavaliação de si mesma e ver o ponto que ela está na sua caminhada, nessa experiência aqui da Terra. Ela só vai sair da 3ª dimensão, no mundo de provas e expiações, quando finalizar todas as lições, o aprendizado final. Todo aprendizado é feito enquanto está encarnada. Após o desencarne, no além-túmulo, na 4ª dimensão, no astral da Terra, a alma não evolui como consciência nesta escola. Ela apenas faz a sua avaliação. Ali tem arrependimento, ali tem tristeza, ali tem alegrias, enfim, tem tudo que tem aqui, mas é apenas como lembrança do que ela fez, deixou de fazer. Ela também pode se oferecer para auxiliar, para se aprimorar ainda mais, se fortificar, porque ela precisa fazer um plano encarnatório novamente para mais uma encarnação seguinte e continuar as experiências. Então ela se prepara para esse projeto, para uma nova encarnação, e depois ela vem mais uma vez encarnar, esquece tudo, mas ela vai fazer as experiências que ela pediu, porque as leis divinas sabem quem somos nós, sabem do nosso plano de alma, e elas trazem
para cada um no seu tempo as oportunidades que ela pediu para evoluir. Então a evolução, a ascensão é sempre uma caminhada contínua enquanto ela está encarnada. Não é feita nenhuma melhora na sua performance, na sua consciência evolutiva no além-túmulo. O que acontece é que nós estamos agora na última encarnação, na condição, preste bem atenção, na condição de provas e expiações, na Terra. Muitas almas não vão ascensionar nesta última encarnação, vão para o exílio, para um outro planeta de provas e expiações, vão continuar a reencarnação lá tantas vezes quanto necessário em provas e expiações. Na Terra é a última oportunidade. Esta encarnação atual define as almas que vão ascensionar, aquelas que atingem a frequência, o grau da nova Terra, da quinta dimensão, do mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então a definição é aqui. É aqui enquanto está encarnado. Obviamente que as pessoas, que nada mais são que almas encarnadas, têm um prazo de vida útil no corpo físico e no seu tempo cada um vai desencarnar, morrer, como diz aqui a pergunta. No ato, no momento do desencarne, a alma, estando pronta para uma nova terra, um mundo de regeneração, ela vai voltar depois para a Terra. Reencarnando ou corporificando, depende do prazo que ela vai voltar, porque ainda estão reencarnando almas. Mais adiante elas vão apenas corporificar-se, já adultas. Mas volta para a Terra. Mas não mais no mundo de provas e expiações, não mais na condição de provas e expiações, e sim de regeneração, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Aquela alma que desencarna e não está nesta frequência, ela vai para o exílio, para um outro mundo ainda de provas e expiações. E lá ela vai continuar essa roda de samsara o tempo que for necessário. Se ela precisar de 100 oportunidades, 100 reencarnações, 500, ou 1000, ou mais de 1000, ou 2000, ou tem que ir para um outro planeta, terceiro, quarto, quinto planeta seguinte, depois, não importa. Um dia ela vai estar pronta. Então, respondendo à pergunta, para ascensionar é preciso morrer? Não. Ou você consegue a ascensão aqui enquanto está encarnado, ou não consegue. Porém, ao desencarnar, pode ascensionar ou não. Então, é preciso compreender isso, senão essa pergunta vai se repetir aqui até o final da transição planetária. O final da transição planetária está previsto ali entre 2050 e 2060. O tempo está se encurtando. O tempo está ficando cada vez mais escasso. E as almas encarnadas, a maioria ainda não acreditam, não querem saber disso, e estão deixando o tempo correr. E eu não sei se vai dar tempo no final. Mas oportunidades todos nós temos. Ninguém vai poder reclamar que não teve oportunidade. Vamos para a próxima pergunta. Poderia falar sobre quem escolhe ser trabalhador na saúde? Bom, as almas, antes de reencarnarem, elas fazem o seu plano encarnatório para a encarnação que vem. Esse plano encarnatório, ele é muito abrangente, ele é um leque sem fim. Ele tem uns pontos principais. Esses pontos principais, eles têm muitas ramificações, porque depois, quando chega esse ponto principal, a alma encarnada não sabe do seu plano encarnatório, e ela tem essa situação que chega para ela e ela pode escolher o que ela quer fazer. Por isso que não podemos dizer o destino está selado
antes de encarnar já está feito o plano de alma, então nós não temos o que fazer. Isso é completamente errado. O plano de alma está feito. Os pontos principais foram escolhidos. Mas cada escolha, em cada situação, cada escolha que o encarnado faz, ele vai determinar rumos diferentes. Porque se não fosse assim, não teríamos o que fazer. Era esperar a sorte ou o azar, a graça ou a desgraça. E não é assim. Nós sempre temos escolhas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E é ali que está o segredo. De acordo com as nossas escolhas, nós definimos o nosso rumo a partir daquele momento. Até porque, dependendo de cada escolha, nós corrigimos o passado também. E mudamos o futuro. E é por isso que o plano de alma é tão fantástico. Mas é preciso entender um pouco mais. Então existem coisas que já foram estipuladas lá no plano de alma. Por exemplo, os relacionamentos, a família, o grupo familiar. Os resgates de algum karma, as lições que ainda falta aprender. Os traumas que precisamos equilibrar, porque o trauma é uma memória. As tendências, como os vícios, por exemplo. O plano de alma, ele é, como eu disse, muito grande, muito aberto. Todas as possibilidades podem acontecer de acordo com as nossas escolhas. E as profissões também se encaixam nisso. Há sempre um propósito da alma em escolher alguma coisa. Por exemplo, tem almas que já vêm com aptidões para a arte, para a música, para o esporte, para a criação de alguma coisa. Tem aquela alma que já vem com a missão para servir, para fazer um trabalho voluntário. Uma missão. As profissões, elas são escolhidas pela preferência, que é onde a alma vai trabalhar mais. A sua evolução e os seus resgates, e as suas lições que ainda faltam. Geralmente as profissões que trabalham com curas de pessoas, e aqui entra a pergunta, trabalham na área da saúde. A alma que escolhe uma profissão antes de encarnar para trabalhar na área da saúde, como terapeuta, como psicólogo, como médico também, além da enfermagem, etc. Enfim, quando vamos lidar com as pessoas, são profissões diferentes daquelas profissões comerciais, as profissões nos serviços públicos. Quem trabalha com pessoas e na cura, na saúde, tem já dentro de si aquela habilitação dentro de um plano de alma para auxiliar. Muitas vezes são almas que fizeram mal para as pessoas em vidas passadas e agora ela faz um propósito. Eu vou agora, ao invés de fazer mal, vou lá fazer o bem, vou ajudar a curá-las. Porque por mais que a pessoa que trabalha na área da saúde ou qualquer outra terapia de cura, ela receba os honorários pelo seu trabalho, mas ela precisa algo a mais do que o trabalho, como por exemplo uma pessoa que trabalha lá num computador e não tem contato com ninguém. Ter contato com as pessoas, ouvir as pessoas, dar um conforto para aquelas pessoas, dar uma esperança, um alívio, enfim, um acolhimento, um abraço, um ombro amigo, às vezes até para ouvir as suas lamentações. É um trabalho diferenciado. Por isso muitas almas escolhem, antes de encarnar, trabalhar nesses setores. É onde ela pode, além de fazer um trabalho e ganhar os seus bônus que ela ainda precisa, ela também resgata talvez um passado triste onde ela prejudicou pessoas. Mas
não vamos aqui dizer que todas as pessoas que trabalham na área da saúde prejudicaram alguém na vida passada, porque todos nós prejudicamos, fomos prejudicados, ajudamos e fomos ajudados, porque nós vivemos a luz e a sombra em cada encarnação, um pouco de tudo. Não existe nada que você possa imaginar que todos nós não tenhamos experienciado já aqui nesse planeta Terra. Por isso a Terra fecha o ciclo, porque as lições foram dadas para todos. As piores ações e as melhores ações todos nós cometemos. Por isso estamos aqui para fazer o fechamento do ciclo. A escola da Terra passa para um nível superior agora. Por quê? As lições foram dadas a todos e cada um aproveitou do seu jeito. Então, quem trabalha agora no auxílio de pessoas são as almas que tinham alguns débitos ainda e que prejudicaram outras pessoas em outras vidas e agora tem a oportunidade de fazer a harmonização dessas ações. Falamos muitas vezes que esta encarnação atual é a encarnação do ajuste, aquela que define tudo o que falta definir para todas as almas que encarnam após 1950. E não adianta vir aqui dizer, mas então eu reencarnei, nasci lá em 1949, 48, isso não importa, é uma data estimada. Enfim, quem está encarnado hoje está dentro deste contexto. Não importa se nasceu em 1930, 40. O que importa é que a gente coloca aqui como janelas de tempo, são datas aproximadas, mas não é uma data de calendário. Portanto, se você ouve este áudio, neste vídeo, você está encaixado nesta situação. Está na última encarnação para fazer o fechamento da tua caminhada nesse planeta. Ou vai para a Nova Terra, uma posição acima, dimensional, ou vai para o exílio, continuar. São as duas alternativas que nos restam. Vamos para mais uma pergunta. Como explicar as doenças hereditárias? Para mim dar uma resposta aqui dentro da espiritualidade, vai contrariar alguém, com certeza. Porque tudo que nos disseram sobre doenças hereditárias não é verdade. Não é verdade porque a ciência não entende o espírito, a alma e nem os planos de alma. Porque veja bem, nós falamos que as famílias são laboratórios de alma. São grupos que vêm para trabalhar no grupo, para ter um sucesso melhor nas suas provas, nas suas expiações, no seu aprendizado, nas suas lições. São almas que têm relação entre si com o seu passado histórico de vidas e vidas anteriores a esta. Nas encarnações anteriores, eles têm algo em comum, como pendências, por exemplo, resgates, acertos em comum dentro do grupo. Então, quanto mais almas encarnadas aqui como pessoas, obviamente, quanto mais elas têm afinidades, mais elas se trabalham no grupo, mais rapidamente se torna a evolução delas próprias. Então, dizer que uma doença é hereditária porque é hereditária por causa da biologia do seu corpo, que os pais, nós sabemos aqui, embora a ciência diga que a mãe também contribui, a mãe contribui com o óvulo, é verdade. Mas por que a mulher só tem um óvulo e o homem tem mais de 200 milhões de espermatozoides numa única ejaculação, numa relação sexual onde vai haver a concepção? Porque são os espermatozoides que vão dar o DNA e as tendências que aquele corpo vai precisar para satisfazer o plano daquela alma. Então não é a questão simplesmente biológica que vai determinar uma doença hereditária, como nós aprendemos, porque
As escolas ensinam isso, a ciência ensina isso. Porque eles não têm uma outra informação que nós temos da espiritualidade. Das consciências mais elevadas, que não são humanas, obviamente. Aquilo que nós entendemos como doenças hereditárias é doença de grupo. Mas por que nem todos passam pela mesma doença? Tem famílias que têm membros dela que têm doenças hereditárias, outros não. Por que nem todos têm? Porque se fosse realmente hereditária, de sangue de família, todos iriam ter. Acontece que tem almas que têm menos, outros têm mais pendências. E a doença, como já foi dito aqui, é sempre a última moeda de troca. A alma não faz um plano encarnatório para passar uma doença. Ela coloca como um coringa. Se eu não fizer todas as alternativas anteriores para resgatar algo pendente do passado, a doença vem e faz o trabalho. Numa família, uma doença de um membro da família também causa dor para os demais. Então, a doença hereditária, como nós conhecemos, ela é uma doença possível como coringa dentro de um grupo de almas que vem formar uma família, programada antes de encarnar. E elas colocam, ao invés de colocar cada uma dor diferente, uma doença diferente, eles colocam uma doença para todo mundo. Algumas, às vezes tem doenças também que uns passam, outros não passam, e tem uma ou duas que todos do grupo, se não curarem a tempo, se não fizerem o mínimo necessário, vão passando de um para outro, porque é uma forma de resgate. Todos têm uma frequência, uma energia pendente que aquela doença consegue um resultado melhor para o grupo. Então, são planos de almas. Porque se fosse doenças hereditárias, aí seria para sempre. Daqui 1000 anos, os descendentes daquela família ainda podem ter aquela doença. E não é verdade. A doença hereditária, como é conhecida como um resgate das almas do grupo, elas vão ali 2, 3 gerações e se terminam. Porque uma hora esgota. Tem que esgotar aquela energia. Quando esgotou, a doença hereditária cessa. Pode, eventualmente, alguém ainda ter uma doença, porque sempre existem essas possibilidades. Mas como aquela questão hereditária conhecida, não. Vamos ver aqui. Qual a definição? É uma outra pergunta, tá? Qual a definição melhor para diferenciar espiritismo e espiritualidade? Nós falamos já dessa diferença num texto bem antigo. Pelo menos uma vez eu lembro que foi falado. Até se alguém procurar lá nos textos antigos, no Facebook, porque eu só publicava no Facebook, mas você procura no Google, existe no Google, existe também no YouTube pessoas que gravaram e publicaram em forma de áudio. Espiritismo e espiritualidade. Eu não lembro o título, mas era mais ou menos isso. É muito diferente espiritismo e espiritualidade. Porque espiritismo é uma doutrina, é um conhecimento, é um estudo. Espiritualidade é uma vivência, é uma ação. Tu pode estar espiritualizado sem conhecer o espiritismo. Espiritualidade é uma condição de consciência, uma frequência da consciência, é um estado de ser. Ou a pessoa é espiritualizada ou não é, independente do que ela entende, do que ela conhece. Tem muitas pessoas, por exemplo, que estudam e participam, inclusive, de centros espíritas. E eu, sinceramente, não posso dizer que aquela pessoa é espiritualizada. Até nem sei por que ela frequenta isso, mas tem casos, assim como religiões, tem
pessoas que são religiosos e não vivem a religiosidade. Tem o cargo. Eu conheço religiosos dentro de várias religiões, não só da católica, mas também de outras, que são verdadeiros facínoras. A gente não pode julgar aqui, nunca vamos dar nomes e nem apontar, porque isso não é ético, mas existem pessoas dentro das religiões que são verdadeiros demônios. E existem pessoas que são ateus, não acreditam em nada, não seguem nenhuma religião, nenhuma doutrina, e são pessoas maravilhosas, muito espiritualizadas. O Espiritismo, na verdade, é uma codificação de Kardec, uma doutrina. Não é uma religião, como muitos dizem. Tanto que não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem nada. Tem centros espíritas onde as pessoas vão lá aprender alguma coisa, ouvir uma palestra, participar de reuniões mediúnicas onde há o auxílio das entidades espirituais que precisam de auxílio dos encarnados. Mas espiritualidade é a maneira como você vive a tua essência, a tua consciência. O Espiritismo é um estudo. Tanto é que Espiritismo não é só centro espírita, não é só kardecismo. Nós temos também centros de Umbanda, por exemplo, que se trabalha em sessões mediúnicas, mesmo que não dê o nome de Espiritismo, mas trabalham da mesma forma. O contato com as almas desencarnadas. É preciso ter esse contato, esse intercâmbio, porque nós podemos auxiliar almas desencarnadas e almas desencarnadas podem auxiliar almas encarnadas. Seria interessante que as pessoas aprendessem a importância disso. Mais uma pergunta, a última para encerrar. Um espírito que sofre situações traumáticas no umbral, como faz para se curar? Só se fala em curar o que passou aqui enquanto encarnado e nunca se fala daquilo que passou no umbral. Olha, até essa pergunta é interessante porque, de fato, não se fala porque não é necessário. Eu, por exemplo, não vou falar de traumas de espíritos que passam no umbral, porque o umbral, ele não interfere muito, eu diria quase nada na evolução da alma. O que faz a evolução da alma, o que realmente importa é o tempo que a alma está encarnada fazendo as experiências. É como numa escola. Você vai aprender as matérias enquanto está correndo o ano letivo, enquanto você frequenta a escola. Nas férias você não vai estudar, nas férias você vai brincar, vai passear. A alma, quando está no umbral, que é o astral da Terra, as colônias espirituais, seja do umbral baixo, médio ou alto, ela apenas vai lá para fazer as avaliações dela mesma e, claro, tem algumas coisas lá que acontecem. É preciso entender aqui, então, aquilo que está na pergunta anterior do Espiritismo. Entender a vida como ela é, continuada, e que não é um corpo que vai evoluir, é a alma que está naquele corpo. E esta alma, que nós somos uma alma imortal, ela evolui enquanto está fazendo as suas experiências aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. As experiências são feitas encarnada. Quando desencarna, ela apenas faz as suas avaliações. Já disse aqui, no começo deste vídeo de hoje,
que a alma precisa desencarnar para se avaliar, porque ela vai para uma consciência mais elevada. Mesmo na quarta dimensão, a consciência é bem acima da terceira. Então a alma, eu diria que a alma não sofre situações traumáticas no umbral, porque o umbral não é só umbral baixo. O umbral é todo o astral da Terra. Nós classificamos em 3, podia ser mais prateleiras, mas principalmente 3, baixo, médio e alto. O umbral baixo é as almas que viveram a vida encarnada, uma vida muito desregrada, fazendo muitas maldades. Aquelas pessoas que nós conhecemos, todos vocês conhecem, pessoas que praticam o mal, que são pessoas realmente maldosas, que não têm escrúpulos. Essas pessoas são almas encarnadas. Quando desencarna, essa alma não vai passar do umbral baixo, não tem energia para subir, ela fica presa nas primeiras faixas do umbral, que a gente chama de umbral grosso, onde existe choro e ranger de dentes, porque ali não é bom. Ali só tem almas ruins. Aliás, já foram levadas embora, já falamos isso, mas é a primeira parte onde tem realmente almas ruins. Quem tem a experiência de quase morte, às vezes, lembra dessa faixa. A maioria só lembra do túnel de luz, mas o túnel de luz é justamente para passar no meio desse umbral, porque ali é muito horrível. Tanto é que as almas que estão no umbral médio e alto, elas, para vir aqui para a crosta, prestar auxílio aos encarnados, elas precisam vir com segurança. Porque essas almas maldosas, elas atacam outras almas, sim. Quem era ruim encarnado, continua ruim desencarnado. Por que queria mudar? A alma não muda, ela precisa se lapidar, aqui, encarnada. Do outro lado, ela não muda nada. Ela apenas é auxiliada para que ela possa, eventualmente, se encorajar e fazer um plano encarnatório, ou então vir para uma encarnação compulsória, sem plano de alma nenhum. Mas ela tem que vir aqui fazer o polimento. Tinha algumas exceções onde algumas almas, ao desencarnar, são tão malévolas que elas são capturadas por outras entidades muito piores que elas, que nunca encarnaram na Terra e eram sequestradas e escravizadas. Ali até poderia ter alguns traumas. Eu não vou ficar falando disso agora, porque não vai dar tempo. Mas existia essas possibilidades, sim. Mas os traumas são vividos aqui, enquanto encarnados. Nós temos os traumas das vidas passadas, sofridas aqui, não no umbral. Então, a cura é, como já falei tantas vezes, olhar para o trauma e dizer, sim, eu passei por isso. É uma memória. Eu já experienciei. Se eu já experienciei, não vou experienciar mais, não preciso. A lição aprendida não precisa ser repetida. Assim é na escola, assim é na vida. Então, dizer que se fala em curar o que passou aqui encarnado e nunca se fala do que se passou no umbral, é porque no umbral praticamente não se passa nada disso. Alguns casos que tem são casos que não é preciso agora trazer como importante para este momento de cada um de nós, porque quem está aqui é porque está com o pé próximo da transição final, da ascensão. Aqueles que praticaram muito mal e passaram por coisas ruins, tão pesadas depois no astral da Terra, no umbral baixo, provavelmente já não estão mais encarnados, porque não iam ter condições de uma única encarnação fazer o seu processo ascensional e não se perde tempo. Os planos e as leis divinas são sábios, provavelmente já foram encaminhados para os seus mundos, onde vão
ter a oportunidade de reencarnar lá tantas vezes quanto necessário. Então não se perde tempo numa situação que não tem nenhuma solução positiva, nenhuma chance. Espero realmente ter trazido as respostas que quem fez as perguntas esperavam receber. E aqui estamos sempre com a intenção de fazer o melhor e auxiliar da melhor forma possível. E agora eu vos deixo o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.